Olá, sejam bem-vindos. Eu gostaria de falar sobre como superar a dificuldade de aprender inglês. Eu conheço muitos executivos e executivas que se sentem inibidos em candidatarem-se para uma vaga melhor do que o cargo atual em que eles se encontram, porque se sentem inferiorizados por não dominarem a língua inglesa. Isso é muito comum e eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha essa dificuldade. Entretanto, mais importante do que você aprender inglês para candidatar-se a uma vaga melhor, a um emprego melhor, é fundamental que você aprenda inglês, porque as informações mais atualizadas na sua área de atuação provavelmente surgem em língua inglesa. Portanto, é muito difícil você comprovar que você é um profissional atualizado se você não sabe essa língua, e isso tira de você oportunidades de emprego, oportunidades de melhorar na sua carreira. Agora, como é que você faz então para aprender inglês? Quando eu comecei a trabalhar em 1984, então com 17 anos, entrei numa empresa de telecomunicações e eu queria muito aprender eletrônica. Exatamente, eletrônica, e não inglês. Portanto, essa é a primeira dica que eu te dou. Se em vez de você estudar a língua inglesa, procure aprender algo que você gosta muito na língua inglesa. Isso vai te dar muito mais energia do que o que você tem quando você faz um curso de inglês. Aliás, eu recomendo que você faça um curso de inglês, mas só isso não é suficiente. Portanto, como é muito difícil o aprendizado de uma língua que não tem a raiz latina como a nossa, a minha recomendação é que você encontre o tema que você gosta muito e aprenda tudo sobre ele em inglês. Eu lembro que quando eu estava estudando eletrônica, o que acontecia? As primeiras duas palavras que eu aprendi, eu nunca mais esqueci, porque eu peguei um dicionário emprestado do meu tio, eu não tinha recursos para fazer um curso de inglês, e aí eu fazia assim, eu lia lá, de, aí eu ia no dicionário, estava escrito a, o, as, os, então eu escrevia ali no livro, bom, isso aqui deve ser um a, um o, ou um as, ou um os, e a segunda palavra era device, aí eu olhei no dicionário, estava escrito, device é dispositivo, falei, matei a charada, isso aqui está escrito o dispositivo, nunca mais esqueci. Inclusive tinha um engenheiro que trabalhava comigo, ele era muito sarrista, ele passou por trás de mim e viu o que eu estava fazendo e ele falou assim, Silvio, você está lendo o manual ou você está lendo o dicionário? E eu disse para ele o seguinte, olha, neste momento eu estou lendo mais o dicionário do que o manual, mas em algum ponto eu vou começar, no futuro, em algum ponto no futuro, eu vou começar a ler mais o manual do que o dicionário. Isso de fato acabou acontecendo. Então, aquilo que você gosta muito, procure ler e saber daquilo em inglês. Você vai ter muito mais energia para aprender a língua deste modo. A segunda dica é a seguinte, para que você destrave a sua língua, procure ler em voz alta os textos para si mesmo, numa sala fechada, principalmente quem é muito introvertido. O que você faz? Bom, você se sente um pouco envergonhado da sua pronúncia, você não gosta muito de falar com as pessoas, então qual é a dica? Uma vez por dia, você fica lá 5, 10 minutos lendo um texto em voz alta para si mesmo, ali no seu quarto, de tal forma que você vá destravando a sua língua. Não se preocupe se você não está pronunciando direitinho as palavras, não se preocupe se você não consegue falar rapidamente, isso não é importante. Olha, quando você vê um americano falando português aqui no Brasil, é um verdadeiro desastre. O mais importante do que você falar rápido ou falar com a pronúncia apropriada é você destravar a sua língua em inglês. Portanto, se a primeira dica é você ler tudo sobre aquilo que você gosta em inglês, a segunda dica é você falar sozinho, você ler sozinho textos em inglês para você destravar a sua língua. E por último, procure na internet os vídeos desses temas que você gosta e assista com a legenda em inglês. E assista ao vídeo mais de uma vez, de tal forma que se você tiver uma pessoa falando, você possa, ao longo do tempo, não apenas ouvir, mas repetir o que ela está falando e copiar a pronúncia. O inglês é muito diferente daquilo que é escrito em relação à forma como é pronunciado. Quanto maior a sua habilidade de associar as duas coisas, melhor para o seu aprendizado. Eu mesmo gosto muito de um programa chamado Inside the Actors Studio, onde você vê atores como Clint Eastwood, Al Pacino, Tom Hanks sendo entrevistados. Então é muito interessante, né? São pessoas conhecidas e, claro, extremamente carismáticas. Então você vê a pronúncia deles e ali você tem a legenda e você pode copiar o que eles falam com bastante facilidade. Portanto, evite estudar inglês. Dê preferência em estudar aquilo que você gosta em inglês. Segundo, leia para si mesmo em um quarto fechado para que você possa destravar a sua língua. E por último, para você treinar o seu ouvido,
assista a vídeos dos temas que você gosta, é claro, e procure colocar não apenas a legenda em inglês, mas também assistir mais de uma vez e vai repetindo, copiando a pronúncia de quem está falando, para que você possa ter o entendimento e aprimorar ainda mais a sua pronúncia. Faça isso e você vai destravar o seu inglês mais rapidamente. Vamos em frente. Se você viu algo que você achou interessante nesse vídeo, por favor, faça um comentário, dê um like e compartilhe. Obrigado.